Encontrado uma tribo ou um culto singular de esquimós degenerados cuja religião, em uma curiosa formação de adoração ao diabo, o havia estarrecido por seu caráter deliberadamente cruel e repulsivo. A fé era pouco conhecida dos outros esquimós, e eles só a mencionavam entre os arrepios, dizendo que tinha surgido em épocas terrivelmente primitivas, antes mesmo do mundo existir. E além dos ritos indescritíveis e sacrifícios humanos, ela incluía certos rituais hereditários fantásticos, devotados a um demônio ancestral supremo, ou um Tornasuk. E o professor Webb havia conseguido uma curiosa transcrição fonética desde um velho mago sacerdote ou um Angekok, expressando os sons em caracteres romanos da melhor maneira que pôde. Mas no momento tinha um significado todo especial. O fetiche que esse culto adorava e ao redor do qual os praticantes dançavam, enquanto a aurora boreal luzia por cima dos penhascos de gelo. Era, pontificou o professor, um baixo relevo de pedra, em pedra muito tosco, exibindo uma figura repulsiva e algumas inscrições misteriosas. Até onde ele saberia dizer, tratava-se de um similar tosco, em todos os traços essenciais, do objeto bestial pousado, naquele momento, diante daquela assembleia. Essas informações, recebidas com espanto e admiração pelos membros ali reunidos, mostraram-se empolgantes em dobro para o inspetor Legrasse. E ele na hora sediou o informante de perguntas. Tendo anotado e transcrito um ritual oral dos adoradores do pântano, que seus homens haviam cedido, pediu ao professor que se lembrasse o melhor possível das sílabas anotadas entre os esquimós satanistas. Seguiu-se uma exaustiva comparação de detalhes e um momento de respeitoso silêncio enquanto ambos, o investigador e o cientista, concordaram sobre a identidade virtual da frase comum aos rituais satânicos separados por mundos de distância. O que, em essência, tanto os feiticeiros esquimós como os sacerdotes do pântano da Louisiana tinham entoado para os seus venerados ídolos era assim, algo assim, sendo a divisão de palavras inferidas das quebras normais das frases quando entoado em voz alta. Pingli, Mogli, Naf, Cthulhu, Hylia, Wiga, Nagli, Futagni. Legrasse estava um passo à frente do professor Webb, pois vários dos seus prisioneiros mestiços tinham repetido para ele o que os celebrantes mais velhos lhe tinham dito sobre o significado das palavras. Esse texto dizia algo assim: em sua morada, em Hyliat, o morto Cthulhu espera sonhando. Então, atendendo a um pedido geral e insistente, o inspetor Legrasse contou da forma mais completa possível sua experiência com os adoradores do pântano, contando uma história que, como pude observar, meu tio atribuiu um significado profundo. Ela sugeria os mais alucinados sonhos dos criadores de mitos e teosofistas, que,
e revelava um espantoso grau de imaginação cósmica em mestiços e párias. Em 1º de novembro de 1907, a polícia de Nova Orleans recebera um chamado frenético da região lacustre e pantanosa ao sul. Os poceiros da região, em sua maioria descendentes primitivos, mas de boa índole dos homens de Lafitte, estavam tomados do mais absoluto pavor por uma coisa desconhecida que se aproximara furtivamente deles durante a noite. Parecia voodoo, mas um voodoo de um tipo mais terrível do que todos que conheciam. E algumas mulheres e crianças tinham desaparecido desde que o tantã maléfico começara o seu batimento incessante no coração dos bosques escuros e assombrados onde ninguém se aventura. Havia gritos insanos e uivos angustiados, cantos de arrepiar a alma e chamas diabólicas dançantes. E prosseguiu o assustado mensageiro, que as pessoas não podiam mais suportar. Assim, um corpo de 20 policiais que lotava 2 veículos e um automóvel partiu ao entardecer, levando o trêmulo poceiro como guia. No final da estrada transitável, eles apearam e chapinharam muitas milhas em silêncio pelos terríveis bosques de ciprestes onde o dia não penetrava. Raízes pavorosas e festões pendentes e malignos de musgo espanhol os cercavam, e de vez em quando um amontoado de pedras úmidas ou fragmentos de alguma parede apodrecida intensificavam, com sua sugestão de moradia mórbida, o sentimento de depressão que cada árvore retorcida e cada ilhota musgosa se combinavam para produzir. Finalmente despontou o povoado de poceiros, um amontoado de casebres miseráveis, e moradores histéricos vieram correndo aglomerar-se em volta do grupo de lanternas balouçantes. A batida surda dos tambores era agora pouco audível ao longe, muito ao longe, e um uivo horripilante chegava em intervalos irregulares quando o vento mudava. Um clarão avermelhado parecia filtrar através da pálida vegetação rasteira, além das intermináveis avenidas de escuridão florestal. Mesmo relutando em ser deixados mais uma vez a sós, os amedrontados poceiros recusaram-se a avançar uma polegada na direção do culto profano. E o inspetor Legrasse e os seus 19 colegas tiveram de seguir em frente, sem guia, pelas negras arcadas de horror que nenhum deles jamais percorrera. A região invadida pela polícia tinha má reputação e era geralmente desconhecida e não frequentada por homens brancos. Corriam lendas de um lago oculto, jamais vislumbrado por olhos mortais, habitado por uma coisa polida, branca e informe, com olhos luminosos, e os poceiros sussurravam que os demônios com asas de morcego saíam voando das cavernas, nas entranhas da terra, para adorá-la à meia-noite. Eles diziam que a criatura que já estava ali antes de Doubleville, antes de La Selle, antes dos índios, e antes mesmo dos animais e pássaros saudáveis dos bosques, era o próprio pesadelo, e vê-la significava a morte. Mas ela fazia os homens sonharem, e assim eles sabiam o bastante para manter a distância. A orgia de voodoo acontecia, de fato, na mera fímbria da zona abominável, mas aquele local era ruim o bastante, daí porque talvez o próprio local da adoração aterrorizasse os poceiros mais do que o pavoroso som e incidentes. Somente a poesia ou a loucura poderiam fazer justiça aos barulhos escutados pelos homens de Legrasse, enquanto abriam um caminho pelo pântano tenebroso na direção do clarão vermelho e do tantã abafado. Há características vocais típicas dos homens e características vocais típicas das feras.
E é terrível ouvir uma, quando a fonte deveria indicar a outra. A fúria animal e a libertinagem orgiástica atingiram ali alturas demoníacas, com uivos e guinchos estáticos que cortavam, reverberando o bosque sombrio como a tempestade pestilenta das profundezas do inferno. De vez em quando, a gritaria desordenada cessava, destacando-se o que parecia ser um coro bem ensaiado, de vozes roucas, entoando compassadamente aquela frase ou ritual hediondo: Piglui, Mowgli, Naf, Cthulhu, Hillier, Waka, Dagli, Pitagli. Atingindo um ponto onde o arvoredo era menos denso, os homens toparam de repente com a visão do próprio espetáculo. 4 deles cambalearam, um desmaiou e 2 foram sacudidos por um pranto convulsivo que a furiosa cacofonia do festim felizmente abafou. Legrasse aspergiu água do pântano no rosto do desmaiado e todos ficaram paralisados, tremendo, quase hipnotizados pelo horror. Em uma clareira natural do pântano havia uma ilha relvada e sem árvores, com um acre de extensão, talvez em certa medida seca. Sobre ela saltitava e se contorcia uma horda de anormalidade humana tão indescritível que só um Simi ou um Angarola poderiam descrever. Desprovida de roupas, aquela prole híbrida zurrava, urrava e berrava e se contorcia em volta de um anel de fogo cujo centro, revelado por aberturas ocasionais da cortina de chamas, era ocupado por um grande monólito branco com quase 8 pés de altura, sobre o qual repousava, parecendo incongruente por sua pequena dimensão, a pérfida estatueta ciselada de um amplo círculo formado por 10 patíbulos dispostos em intervalos regulares, tendo o monólito branco rodeado de chamas como centro, pendiam de cabeça para baixo os corpos terrivelmente desfigurados dos infortunados poceiros desaparecidos. Era no interior desse círculo que a roda de adoradores saltava e rugia, movendo-se da esquerda para a direita em um bacanal interminável entre o anel de corpo e o anel de fogo. Pode ter sido apenas imaginação, e podem ter sido apenas os ecos a induzir um dos homens, um espanhol impressionável, a imaginar ter ouvido resposta antifônicas ao ritual de algum ponto distante e escuro das profundezas do bosque da antiga lenda e horror. Esse homem, Joseph de Galvez, eu encontrei e interroguei mais tarde, e ele se mostrou espantosamente imaginativo, chegando a sugerir um tênue bater de grandes asas e o vislumbre de olhos brilhantes e de um enorme vulto branco além das árvores mais distantes. Mas imagino que tenho ouvido muitas superstições nativas. A paralisia de pavor dos homens, na verdade, durou pouco. O dever logo se impôs, mesmo havendo por ali perto uma centena de mestiços celebrantes. A polícia confiou em suas armas e caiu em cima da turba nativa. Durante 5 minutos, o alvoroço e o caos resultantes foram indescritíveis. Golpes terríveis, tiros e fugas. Mas no final Legrasse pôde contar cerca de 47 prisioneiros sombrios, que foram obrigados a se vestir às pressas e se alinhar entre as 2 filas de policiais. 5 adoradores estavam mortos, e 2 gravemente feridos foram levados em macas improvisadas por seus colegas presos.
A estatueta sobre o monólito foi retirada com cuidado, é claro, e trazida por Legras. Inquiridos na delegacia depois de uma jornada de tensão e cansaço intensos, os prisioneiros eram marinheiros em sua maioria, sobretudo caribenhos ou portugueses de Brava, nas ilhas de Cabo Verde, e davam um toque de voduísmo ao culto heterogêneo. Mas não foi preciso muita inquisição para ficar evidente que havia algo muito mais profundo e mais antigo do que o fetichismo. Degradadas e ignorantes como eram, as criaturas defendiam, com surpreendente consistência, a ideia central de sua abominável fé. Eles adoravam, assim disseram, os grandes antigos que viveram muitas eras antes de existirem os homens, e que tinha vindo do céu para o mundo jovem. Esses antigos, que já tinham partido para o interior da terra e o fundo do mar, mas seus corpos mortos tinham revelado seus segredos em sonhos aos primeiros homens, que criaram um culto que jamais deixara de existir. Aquilo que praticavam era esse culto. E segundo os prisioneiros, ele sempre existira e sempre existiria, escondido em desertos remotos e lugares sombrios espalhados pelo mundo, até o dia em que o grande sacerdote Cthulhu, saindo de sua tétrica morada na imponente cidade submarina de Hilliard, emergeria e colocaria a terra novamente sob seu jugo. Algum dia ele conclamaria, quando as estrelas estivessem preparadas e o culto secreto estaria pronto para libertá-lo. Até lá, nada mais deveria ser dito. Havia um segredo que nem a tortura poderia extrair. A humanidade não era de modo algum a única das coisas conscientes na Terra, pois emergeriam vultos da escuridão para visitar os poucos fiéis. Mas esses não eram os grandes antigos. Nenhum homem jamais vira os antigos. O ídolo cinzelado era o grande Cthulhu. Mas ninguém saberia dizer se os outros eram exatamente iguais a ele. Ninguém conseguiria ler a antiga inscrição, mas as coisas eram transmitidas de boca em boca. O ritual entoado não era o segredo. Esse jamais era dito em voz alta, apenas sussurrado. O canto significava apenas isso. Em sua morada, Hilliard, o morto Cthulhu, espera sonhando. Somente 2 dos prisioneiros foram considerados sãos o bastante para a forca, e o resto foi confiado a várias instituições. Todos negaram que a matança tinha sido feita pelos alados negros, que tinha vindo até eles de seu imemorial ponto de encontro no Bosque Assombrado. Mas, daqueles aliados misteriosos, não se pôde jamais obter um relato coerente. O grosso do que a polícia conseguiu extrair veio de um mestiço muito velho, chamado Castro, que alegava ter navegado em portos estranhos e conversado com líderes imortais do culto nas montanhas da China. O velho Castro recordou fragmentos da odiosa lenda que fizeram empalidecer as especulações dos teosofistas e faziam o homem e o mundo parecerem recentes e transitórios. Durante muitas eras, outras criaturas governaram a Terra, e elas tinham construído grandes cidades. Restos delas, segundo lhe disseram os chineses imortais, ainda poderiam ser encontrados como pedras ciclópicas em ilhas do Pacífico. Todas elas tinham desaparecido vastas eras antes dos homens chegarem. Mas certas artes poderiam revivê-las quando as estrelas girassem novamente para as posições certas no ciclo da eternidade.
Elas próprias, na verdade, tinham vindo das estrelas e trazido suas imagens consigo. Os grandes antigos, prosseguiu Castro, não eram totalmente de carne e sangue. Tinham forma, pois não o prova essa estatueta estrelada, mas essa forma não era feita de matéria. Quando as estrelas estivessem posicionadas, eles poderiam saltar de mundo para mundo, céu afora. Mas, quando as estrelas estavam na posição errada, não podiam viver. Mas, embora não vivessem mais, eles jamais podiam realmente morrer. Jaziam em casas de pedra, em sua grande cidade de Hilliard, preservados pelos feitiços do poderoso Cthulhu, para uma gloriosa ressurreição, quando as estrelas e a terra estivessem mais uma vez prontas para eles. Mas a essa altura, alguma força exterior teria de agir para libertar seus corpos. Os encantamentos que os mantinham intactos também os impediam de dar o passo inicial. E eles só podiam ficar deitados, despertos no escuro, e pensar enquanto incontáveis milhões de anos transcorriam. Sabiam tudo o que se passava no universo, mas se comunicavam por transmissão de pensamentos. Mesmo agora, eles conversavam em seus túmulos. Quando, depois de infinidades de caos, surgiram os primeiros homens, os grandes antigos falaram aos mais sensíveis deles, moldando seus sonhos, pois só assim sua linhagem conseguia atingir as mentes carnais dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, aqueles primeiros homens criaram o culto em torno de pequenos ídolos que os grandes lhe mostraram. Ídolos trazidos de estrelas escuras para as zonas sombrias. Esse culto não morreria jamais, até que as estrelas estivessem de novo em posição e os sacerdotes secretos tirassem o grande Cthulhu de sua sepultura para reanimar seus súditos e recuperar o seu domínio sobre a Terra. O momento seria fácil de reconhecer, pois a humanidade se teria tornado então como os grandes antigos, livre, selvagem e além do bem e do mal, com as leis e os comportamentos morais deixados de lado, e todos os homens em júbilo, gritando, matando e festejando. Os antigos libertadores lhe ensinariam então novas maneiras de gritar, novas maneiras de matar, festejar, se divertir, e toda a terra arderia em um holocausto de êxtase e liberdade. Até lá, o culto, através dos ritos apropriados, devia manter viva a memória daqueles costumes ancestrais e transmitir secretamente a profecia de sua volta. Outrora, nos tempos idos, os homens escolhidos tinham conversado com os sepultados antigos em sonhos. Mas alguma coisa acontecera então. A grande cidade de pedra de Hilliard, com os seus monólitos e sepulcros, tinha afundado debaixo das ondas e das águas profundas, cheias do mistério primordial do qual nem mesmo o pensamento pode penetrar. Tinham interrompido o intercâmbio espectral, mas a memória nunca morria, e os sumos sacerdotes diziam que a cidade se ergueria de novo quando as estrelas se posicionassem. Depois sairiam do chão, mofados e tétricos, os espíritos negros da terra, e cercados de rumores sombrios, apanhados em cavernas por baixo dos leitos esquecidos dos mares. Mas o velho Castro não ousou falar muito deles. Calou-se bruscamente, e não houve persuasão ou sutilezas que pudesse elucidar mais nessa direção. O tamanho dos antigos também é o que mais curioso. Ele não quis mencionar. Sobre o culto, disse que o seu núcleo devia estar
no centro dos desertos intransitáveis da Arábia, onde Irã, a cidade dos pilares, sonha oculta e intocada. E ele não tinha qualquer relação com o culto das bruxas europeu, e era virtualmente desconhecido entre os seus membros. Nenhum livro jamais se referia de fato a ele, embora, segundo os imortais chineses, houvesse um duplo significado no Necronomicon do árabe louco Abdul al-Zahed, o que os iniciados poderiam ler quando quisessem, especialmente no muito discutido dístico: pois não há morto que fique em repouso eterno, e com a imensidade poderá afinar-se a morte. Legrasse, muitíssimo impressionado e não menos perplexo, tinha interrogado em vão sobre as filiações históricas do culto. Castro, ao que parece, falara a verdade ao dizer que ele era absolutamente secreto. As autoridades da Universidade de Tulane não puderam lançar luz nem sobre o culto, nem sobre a imagem, e o investigador tinha procurado as mais altas autoridades do país, obtendo apenas a história da Groenlândia do professor Webb. O interesse febril provocado pelo relato de Legrasse ao encontro, corroborado como era pela estatueta, repetiu-se na correspondência subsequente dos participantes, embora só apareçam menções esparsas a ele nas publicações formais da cidade. A cautela é o primeiro cuidado dos que se acostumam a enfrentar o charlatanismo e a impostura. Legrasse emprestou a imagem por algum tempo ao professor Webb, mas quando este morreu, ela lhe foi devolvida. Permanece em sua posse, onde eu a vi não faz muito tempo. É de fato, uma coisa terrível, e está confundivelmente relacionada com a escultura do sonho do jovem Wilcox. Não me espanta que esse meu tio ficasse turas. Bom, frágil, soturno e um tanto desleixado, virou-se languidamente à minha abatida e perguntou-me sem se levantar o que eu queria. Quando lhe contei quem eu era, mostrou algum interesse, pois meu tio havia excitado sua curiosidade ao investigar seus sonhos bizarros, mesmo sem nunca explicar as razões do seu estudo. Eu não ampliei meus conhecimentos a esse respeito, mas tentei com alguma sutileza interessá-lo, se excitado com a história do escultor, pois o que poderia pensar ao saber, conhecendo o que Legrasse havia apurado sobre o culto, de um jovem sensível que tinha sonhado não só com a figura e os hieróglifos exatos na imagem encontrada no pântano e da tabuleta diabólica da Groenlândia, mas que chegara em seus sonhos pelo menos 3 das palavras exatas da fórmula pronunciada por satanistas esquimós e mestiços da Louisiana. Um próprio empreendimento de uma investigação de extrema eficácia pelo professor Angel era perfeitamente natural, embora eu suspeitasse que o jovem Wilcox tinha tomado conhecimento do culto por algum canal indireto e tinha inventado uma sequência de sonhos para aumentar e prolongar o mistério às custas do meu tio. As narrativas de sonhos e os recortes colecionados pelo professor eram, por certo, uma prova poderosa. Mas os sonhos e o seu resíduo subconsciente tiveram profunda influência em sua arte. E ele me mostrou uma estátua cujos contornos me fizeram estremecer com a perversidade que sugeria. Não se lembrava de ter visto o original da coisa, exceto no baixo relevo sonhado. Mas as linhas foram insensivelmente tomando forma em suas mãos. Era, sem dúvida, a forma gigante que ele tinha expressado em seu delírio. Logo ficou claro